ok, nós vamos conversar hoje sobre como você superar a carência afetiva. E mais, não só como você superar a carência afetiva, mas também como você não afundar na depressão. Quando estiver deprimido, o que é que você pode fazer? Quando você estiver no fundo do poço, se você estiver numa situação onde você não consegue enxergar uma única luz, como você faz para não afundar de vez na depressão? E eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, vou contar a você um pouco da minha história de vida, que eu acho que vai lhe ajudar bastante para poder você descobrir o seu próprio potencial. Então, em 2009, há exatamente 9 anos atrás, eu estava naquilo que você chama de fundo de poço, porque eu sempre tive uma carência afetiva muito grande, né? E, na realidade, a carência afetiva ela é gerada por quê? A gente tem a ilusão de que a carência afetiva ela é gerada porque falta um príncipe encantado, uma princesa encantada na nossa vida, né? Dependendo do seu sexo. Mas não é nada disso. A questão, a carência afetiva é a ausência de si mesmo. Quando você está ausente de si mesma, quando você não está acompanhada pela sua melhor amiga, que é você mesma, você sente carência afetiva e acha que essa carência é porque não está com a parceria, não está com o companheiro. Mas é a gente que se abandona. E muitas vezes quem sofre de carência afetiva tem a ilusão de que vai aparecer alguma pessoa, alguém para nos cuidar, colocar no colo, para cuidar da gente, né? Então ainda tem essa questão. Então você fica buscando, né, essa pessoa do lado de fora, essa alma gêmea, e na realidade a alma gêmea termina se transformando em algema. É a alma gêmea no início. No início é tudo maravilhoso. Mas depois que vem as cobranças, os problemas, as neuroses, aí a gente transforma o nosso relacionamento em algema. Até que a gente acabe e fica sozinho de novo. Enquanto você não encontrar você mesma, enquanto você não fizer esse casamento sagrado com a sua própria alma, com o que você tem de melhor, você não sai da carência afetiva. Então, a primeira coisa para sair da carência afetiva é exatamente você cuidar de si mesmo, ou seja, ter um tempo para fazer uma caminhada, ter um tempo para ir para o cinema sozinha. Experimente ir para o cinema sozinha, se você nunca foi. Eu vou dizer uma coisa a você com toda sinceridade. As melhores filmes que eu já assisti, as melhores vezes que eu fui para o cinema foi sozinho. Eu já fui para o cinema acompanhado, com amigos, com namorado e tudo, mas não é a mesma coisa. Sozinho é muito bom. Você ir para o cinema sozinho, sozinha, você fazer um jantar à luz de vela para você sozinha, você fazer um escalda-pés, fazer uma massagem para os seus pés, uma água quente para você relaxar para você mesma. Você se amar, cuidar de você mesmo, gostar da sua própria companhia. É o primeiro passo. E aí quando você estiver feliz, que você estiver se bastando, que você diz assim, eu não preciso de homem nenhum para poder ser feliz, aí aparece um príncipe encantado. Sempre é assim. Mas enquanto você busca uma outra pessoa para lhe completar, como se essa pessoa fosse uma muleta, aí a tendência é você atrair uma pessoa igualmente cheia de carência, de problema, e o relacionamento não dá certo, né? Então tem uma metáfora muito interessante que eu aprendi, que diz assim, se você quiser uma borboleta, não adianta correr atrás da borboleta, porque você já tentou caçar uma borboleta, sair com a cestinha atrás da borboleta correndo, você vai ter uma dificuldade imensa. É muito mais fácil você cuidar do jardim, você deixar o jardim cuidado, cheio de flores, porque o seu jardim estando cuidado, aí vai todo tipo de borboleta para lá, e você ainda escolhe qual é a borboleta que você quer, né? Ao passo que você caça a borboleta depois que você consegue. Se você conseguir pegar a borboleta, você vê que a borboleta não é bem aquela que você queria. Mas no jardim não. Quando você cuida do seu jardim, quando você cuida do seu próprio coração, cuida da sua saúde, da sua aparência, da sua higiene pessoal, do seu corpo, aí automaticamente aparece várias borboletas e você pode escolher qual é que a mais bonita que você gostar mais, você fica, né? Então isso é muito importante. Bom, eu falei que eu ia falar um pouquinho da minha história pessoal. Em 2009 eu estava no fundo do poço. Então a minha situação era a seguinte, eu tinha acabado de me divorciar,
Morava no quarto, na casa de um amigo meu, longe da minha filha, tinha uma filhinha pequena na época de 1 ano de idade, estava longe da minha filha que eu tanto amava, divorciado, cheio de mágoa, cheio de dívida, mais de 50 mil reais em dívida, imposto de renda e tudo. Eu estava me sentindo carente e estava extremamente obeso, com sobrepeso terrível, 160 quilos. Então, vou ser sincero com você. Eu não estou fazendo esse trabalho sobre depressão à toa, porque eu acredito que na época, apesar de eu não ter procurado um médico, mas eu acho que eu estava deprimido, porque eu só pensava em morrer, né? Não pensava propriamente em me matar, mas é aquela coisa, se Deus tirasse a minha vida naquela época, era um grande favor que Ele fazia. Ele quebrava um grande galho para mim, porque a única coisa que eu queria era morrer. A vida não tinha mais sentido para mim, né? Eu estava realmente na lona, eu estava no fundo do poço, eu estava naquela situação no ringue, quando o cara bate no chão e pede a toalha, né? Que não aguenta mais, que joga a toalha, que ele simplesmente desiste. Eu tinha desistido porque meu casamento não deu certo, nenhuma mulher me queria, eu com 160 quilos, obeso mórbido, endividado. Eu andava mal vestido, na época eu também não me amava, então andava mal vestido, mal cheiroso, né? Eu estava insatisfeito com o trabalho, né? Não estava infeliz no meu trabalho. Então veja como são as coisas. Aí talvez você me pergunte, ok, Fernando, o que é que ele não fez? O que é que fez com que você não desse um tiro na cabeça na época? O que é que fez com que você não se matasse? Até porque, não sei se vocês sabem disso, mas a depressão, 15% das pessoas deprimidas, elas se suicidam, né? Por isso que eu estou fazendo esse trabalho, porque ele é muito, muito importante. São 400 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo e 11 milhões só no Brasil. Agora você multiplica esses números por 3, porque apenas 1/3 das pessoas procuram médico, e você multiplica também por 2, porque das pessoas que vão ao médico, normalmente um clínico, às vezes o clínico, que não é psiquiatra, ele diagnostica metade e a outra metade ele diz que não tem depressão, que é besteira, que é problema emocional. Então, se você multiplicar por 3 e por 2, por 6 esses números, então fica quanto? 6 vezes 400 milhões dá o quê? Dá praticamente 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. E 6 vezes 11 dá exatamente 66 milhões de pessoas. Aliás, desculpa, eu me confundi. 6 vezes 400 milhões dá 24 milhões de pessoas. 24 milhões de pessoas. Né? 400 milhões, não, perdão. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Eu estou errando aqui na matemática. E 6 vezes 11, no caso do Brasil, 66 milhões de pessoas com depressão. Então, se você for tirar 15% daí, você vai perceber que milhões e milhões de pessoas se suicidam a cada dia no mundo por causa de depressão. E no caso dos homens, que era o meu caso, isso é 4 vezes maior, né? Os homens, eles deprimem menos que a mulher deprime 2 vezes mais do que o homem, a quantidade de mulheres, mas o homem se suicida 4 vezes mais. E aí talvez você me pergunte, ok, doutor Fernando, e por que você não se suicidou na época? O que é que lhe impediu de se suicidar? Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com você agora. Uma das coisas mais importantes é a espiritualidade, é você ter algum nível de religião, de religiosidade. Não importa qual seja a religião do mundo. Certa vez perguntaram a Dalai Lama qual é a melhor religião do mundo. E ele diz, a melhor religião do mundo é aquela que torna você uma pessoa melhor. Então não importa se você é católico, se é espírita, se é evangélico. O que importa é que você pratique a sua religião, você vivencie a sua religião. Isso é extremamente importante. Então o Dr. Martin Seligman, que é o presidente da Associação de Psicologia Americana, foi o fundador, pai da psicologia positiva americana, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que as pessoas que praticam a religião, elas têm um nível de felicidade maior do que aquelas que não praticam. Pode ser a religião que for. Então, uma das coisas que me ajudou muito é que sempre eu fui muito religioso, sempre orava muito, e isso me deu um certo sentido na vida. Uma outra coisa que me ajudou, que faz parte da minha religião, mas não necessariamente tem a ver com a religião, é o trabalho voluntário.
Eu fazia muito trabalho voluntário. Na época eu era palestrante, eu dava várias palestras sobre perdão, sobre amor próximo. Eu sempre estava dando palestras de graça, gratuitamente. Pegava meu carro, ia dar palestra, ajudar as pessoas. Então, um trabalho voluntário. Se você estiver no fundo do poço, se você olhar para baixo, sempre tem alguém pior do que você. Sempre tem alguém pior do que você. Então, olhe para baixo e ajude a uma pessoa que está mais necessitada que você. Você pode ir a um abrigo de idosos, pode ir a uma creche, cuidar de crianças, o que seu coração mandar. Mas isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Também esse estudo de Martin Seligman, isso eu estou me referindo ao livro Felicidade Autêntica, de Martin Seligman. Ele diz que as pessoas que fazem trabalho voluntários, elas têm uma maior liberação de serotonina e de endorfinas. Então, o trabalho voluntário é como exercício físico. Ele funciona como ele funciona como remédio antidepressivo também. Então, a melhor coisa é você fazer um trabalho voluntário. Isso é extremamente importante. Bom, outra coisa extremamente importante, né? A religiosidade, o trabalho voluntário, você fazer, e também o propósito. Você tem um propósito na vida. Então isso me deu uma busca, porque como eu gostava muito de ensinar, eu sempre estava estudando, sempre estava buscando autoconhecimento, aprendizado. Então você tem um propósito. Agora esse propósito não precisa ser algo grandioso. Você não precisa ter o propósito de abrir o Mar Vermelho, de tirar o povo cativo de Israel. Não precisa ser uma coisa muito grandiosa, não. Pode ser uma coisa simples. Certa vez, Dr. Milton Erickson, eu vou falar mais adiante com vocês sobre hipnose ericksoniana. Dr. Milton Erickson, ele foi chamado para ajudar uma mulher que tinha depressão. Ela era uma atriz famosa, muito conhecida, e todo mundo dizia que ela estava sem querer comer, sem prazer, sem querer fazer nada. E ele se aproximou dessa senhora, né, para ajudá-la. Ele é psiquiatra, hipnólogo, inclusive a hipnose ericksoniana é devido a ele, Milton Erickson, né? Então ele é um homem fabuloso e eu trabalho com essa técnica, né? Eu me espelhei nele para aplicar essa técnica para ajudar as pessoas deprimidas. E ele foi conversar com ela e aí ela muito triste, muito calada, e ele disse assim: "O que é que você gosta de fazer?" E ela: "Não, nada." E aí ele olhou e ele viu que ela tinha uma horta com violetas, que ela gostava muito de plantar violetas na casa dela. Ela tinha uma pequena horta com violetas. Ela disse: "A única coisa que eu faço é plantar as violetas." E aí ele descobriu também que ela tinha várias cartas de convite. Como ela era uma pessoa muito famosa, as pessoas sempre chamavam ela para festas, para aniversários, para casamentos, para batizados, para eventos sociais, e ela nunca ia. Deprimida, ela não queria ver nada, não queria ver ninguém. Então ele chegou para ela e disse: "Ok, deixa eu dizer uma coisa à senhora não responde esses convites?" Ela disse: "Não." Ele disse: "Olha, veja bem, isso, se a senhora olhar direitinho, a senhora é uma dama da sociedade, a senhora deve saber que é falta de educação a gente não responder às cartas e às solicitações das pessoas, não é verdade?" Ela disse: "É." Ele disse: "Então, por que a senhora não faz o seguinte? Toda vez que alguém lhe mandar um convite, mesmo que a senhora não vá, a senhora manda uma violeta para a pessoa, é um gesto de gentileza. A senhora agradece e manda uma violeta." E essa moça gostou da ideia. E aí passou-se o tempo, alguns meses depois, quando o Dr. Milton Erickson foi visitá-la, a família veio agradecer a Dr. Milton Erickson e disse: "Olha, ela está totalmente curada da depressão." Aí Dr. Milton: "Por quê?" Porque ela começou a dar as rosas, as violetas, e aí começou a faltar. Ela começou a aumentar a horta dela, saía, que ela já não estava saindo mais de casa, saía para comprar fertilizante, saía para comprar material para o jardim dela, e plantava as rosas, e doava, e ia se ocupando com aquilo, e aquilo se tornou um propósito na vida dela, e esse propósito fez ela sair da depressão. Então, um propósito pode ser você aprender a tocar violão, tocar um teclado, ou plantar rosas, ou fazer trabalhos de caridade, ou ensinar, ou procurar aprender, procurar se autodesenvolver. Tudo isso é um propósito. Mais adiante eu vou lançar um curso completo
sobre depressão, onde a gente vai abordar com detalhes exatamente essa questão do propósito, né? É o modelo PERMA do Martin Seligman, que é exatamente o quê? Como você desenvolver emoções positivas, que está em inglês, né? Então, emoções positivas, como você desenvolver engajamento, tudo isso faz parte da felicidade. Como você, de você ser uma pessoa mais feliz, como você desenvolver relacionamentos, significado na sua vida, propósito, né? E como você desenvolver afetividade. Então a gente vai conversar sobre isso mais adiante, né? E eu gostaria de desejar muita paz e prosperidade. Se você quiser compartilhar meu telefone com as pessoas, compartilhem, para que mais gente possa participar desse mini curso gratuito, ok? Um grande abraço, muita prosperidade.